Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro, o melhor do DDW 2025. Para essa noite, estaremos aqui, eu, o Ricardo Barbucci, o Eduardo Zui e a Carla Granja, representando a caravana da Neurogastro. É mais uma jornada trazendo para vocês o que vimos de melhor na nossa área da neurogastroenterologia, no melhor congresso que tem mundial da nossa grande especialidade. Esse ano foi um ano muito empolgante. Nós conseguimos nos reunir todos os dias durante toda aquela jornada e transmitimos de forma online para todos vocês insights, pílulas, foram mais de 60 inserções nas nossas redes. Acompanhem lá dentro quando vocês puderem, tanto no YouTube quanto no Instagram. E depois disso, nos debruçamos para esse projeto de compartilhar highlights, o que é de mais impactante para cada tópico da nossa jornada, para que nosso paciente possa ser impactado cada vez mais por aquilo que há de mais moderno na literatura, tanto do diagnóstico quanto para o tratamento. Gostaria de dar as boas-vindas, inicialmente, ao querido Ricardo Barbucci, mestre, professor, esse líder nosso dessa jornada que há 4 anos está liderando todo, junto com a Maria do Carmo, a nossa caravana da Neurogastro, melhor do DDW. Boa noite, mestre Barbucci. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os espectadores. Boa noite a Carla, boa noite ao Zui, boa noite a todos os membros da Neurogastroenterologia do Brasil. É um grande prazer estar com vocês novamente em mais essa noite tão promissora aí. Com certeza, mestre. Querido irmão Eduardo Zui, mais uma juntos, hein, mestre? Mais uma jornada de aprendizado. Cada vez que a gente viaja para o DDW, já são anos e anos, a gente não pode revelar tantos anos assim, mas a gente acaba realmente sabendo o quanto que nós somos impactados anualmente por esse congresso tão grandioso. Sem dúvida, Fábio, obrigado pelo convite, tá? É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui. É sempre um aprendizado enorme cada vez que a gente participa de um evento e aprendo muito contigo e com o Barbucci, com a Carla. E o mais interessante da gente participar desses eventos online é a gente encurtar distâncias e manter contato com colegas de vários locais que seria muito difícil a gente conversar se não for dessa maneira. Então, o debate após as aulas é sempre muito enriquecedor. Com certeza. E nós convidamos a todos, né, Zui, para compartilharem conosco suas experiências, suas perguntas no nosso chat. Do lado direito, vocês vão poder ter acesso a tudo isso, que nossa querida Carla Granja, seja bem-vinda, Carla, boa noite, vai estar nos conduzindo, vai estar trazendo para toda a plataforma, todo esse circuito de debates, as perguntas de cada um de vocês sobre esses dois tópicos de hoje. Boa noite, Carlinha. Boa noite a todos. Como já disseram, para nós é sempre um grande prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com esses professores, e é sempre um grande aprendizado, e a gente com certeza agradece muito a quem está aí na audiência, e tragam suas dúvidas, a gente está aqui exatamente para tirar essas dúvidas e discutir com vocês a experiência de vocês. Com certeza, Carla. Hoje nós temos uma folga para parte da caravana da Neurogasto que voltará em breve com vocês com o terceiro episódio do Melhor do DDW. Ana Flávia, a querida professora Maria do Carmo estarão juntos conosco da próxima vez também. Para hoje, nós temos que debater muito sobre o esôfago, sobre as doenças ácido relacionadas e sobre o que há de mais moderno nas manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Nós temos muita gratidão a todo o departamento científico da APSEM por nos apoiar, por apoiar a neurogastroenterologia nacional para essa evolução. Sem sombra de dúvida, todo o seu apoio foi fundamental para a transformação, para essa evolução
da nossa Neurogastro Nacional. Então, nossa gratidão a todos vocês do departamento que acredita que o Brasil realmente esteja pareado com tudo que há de mais moderno no mundo para aplicar para os nossos pacientes. Nós não poderíamos deixar de esquecer a tecnologia diagnóstica da Láser, que apoia o NAFAD a cada momento, trazendo tudo o que há de mais moderno dentro do conceito de diagnosticar para os nossos pacientes. A Neurogastro também deve muito a essa evolução, a Láser e agora com a Dynamed juntos, tá bom? Primeiro tópico da noite, vamos debater o consenso de San Diego. Afinal, Carla Granja, o que nós temos de novidade? Quais atualizações que realmente são impactantes nessa ponte entre o gastro, o neurogastro, o endoscopista, o pneumo, o otorrino, para poder melhor abordar as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo? Convido a vocês para viajarem conosco nessas novas abordagens para que o nosso paciente realmente seja cada dia mais impactado. Seja bem-vinda, Carla Granja, com sua apresentação. Olá, eu sou Carla Granja e venho fazer parte aí dessa caravana do DDW 2025, trazendo para vocês, dentro do Olhar 360, o melhor do DDW. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que foi apresentado nesse DDW, sobre o chamado Consenso de San Diego, que versa sobre as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico. Nos moldes do Consenso de Lyon, do Consenso de Pádua, o Consenso de San Diego, ele é formado por um grupo de trabalho interdisciplinar internacional com 28 membros, com o objetivo de levantar as evidências e trazer o que é consenso entre esses experts com relação ao diagnóstico e o tratamento das manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Qual é o panorama atual do refluxo laringofaríngeo? Ele representa um grande desafio clínico. Apesar da falta de critérios diagnósticos definidos, o refluxo laringofaríngeo é responsável por 10% das consultas, tanto da otorrino quanto da gastroenterologia. Mas, no entanto, até 60% dos pacientes diagnosticados, entre aspas, com refluxo laringofaríngeo, têm estudos de monitorização esofágica ambulatorial que não demonstram refluxo patológico, o que desafia a teoria de que o refluxo é, na verdade, o mecanismo subjacente da maioria dessas apresentações, e sugere que há necessidade de evidências mais objetivas com relação à presença do que nós atualmente chamamos de doença do refluxo laringofaríngeo. Embora uma variedade desses sintomas seja atribuída ao fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para o trato aerodigestivo superior, na verdade, poucos sintomas laringofaríngeos estão diretamente ligados a esse mecanismo. Então, é isso que traz atualmente o panorama sobre o refluxo laringofaríngeo e é por isso que ele é um grande desafio. Além disso, ele traz altos custos à saúde. Eles são relatados como sendo 5,4 vezes maiores do que o da própria doença do refluxo gastroesofágico e, na grande parte das vezes, por tentativas prolongadas de tratamento, de supressão ácida e de incerteza diagnóstica, na busca de um diagnóstico mais específico para esses pacientes. Com certeza, isso traz um impacto muito negativo e significativo na qualidade de vida dos nossos pacientes, com maiores taxas de ansiedade, de depressão, de isolamento social, independente se o chamado refluxo laringofaríngeo é diagnosticado com base nos sintomas ou em testes objetivos, ou seja, nós sabemos que esses sintomas impactam muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. No entanto, sequelas a longo prazo, como, por exemplo, risco de vida ou mesmo uma associação com câncer, nesses pacientes é rara. Os pacientes podem apresentar uma infinidade de sintomas: rouquidão, sensação de globos, pigarro, tosse crônica, associação ou não com sintomas esofágicos típicos, como, por exemplo, azia e regurgitação. E esse, sim, parece ser um dado muito interessante. Ou seja, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que nós tenhamos que fazer quando, por exemplo, um paciente chega ao consultório com uma queixa de tosse crônica que supostamente está relacionada ao refluxo faringolaríngeo. Ele tem também azia? Ele tem também regurgitação?
Isso é o que a gente observa com muita frequência, diferentes visões sobre sintomas e doenças. Os gastroenterologistas acreditam que um sintoma laringofaríngeo é comum, mas que o refluxo faringolaríngeo é incomum. Já os otorrinolaringologistas atribuem 50% dos distúrbios vocais devido ao chamado refluxo laringofaríngeo. Então, é muito interessante essa visão e é por isso que o consenso ele é importante. Quais foram os objetivos desse consenso? Estabelecer um paradigma moderno do manejo do refluxo faringolaríngeo, utilizando uma metodologia formal de grupo de trabalho internacional, multidisciplinar, formado por especialistas. Utilizou essa metodologia padrão, anteriormente já comprovada, por exemplo, em outros consensos, como eu disse anteriormente, consenso de Lyon, a classificação de Chicago, fornecendo um caminho para diferenciar sintomas laringofaríngeos do que nós chamamos atualmente de doença do refluxo laringofaríngeo, desenvolver critérios para um diagnóstico conclusivo da chamada doença do refluxo laringofaríngeo, ou faringolaríngeo, e manter uma concordância com Roma 5 e outras diretrizes que estão aí por vir na apresentação, provavelmente no próximo DDW de 2026, do Roma 5, e buscar melhores resultados relatados pelos pacientes. Com relação à metodologia, então, foram dois novos termos foram propostos para substituir o que nós, entre aspas, chamamos de uma forma geral, genérica, de refluxo laringofaríngeo, e isso foi aceito com unanimidade pelo consenso. Tá? 77 declarações foram desenvolvidas pelo grupo de trabalho, e essas declarações, para elas serem aceitas e entrarem no consenso, elas teriam que ter uma concordância maior ou igual a 80% para serem incluídas, então, nesse consenso. Das 77, 62 declarações foram incluídas no consenso, 15 declarações não foram incluídas no consenso, ou seja, não houve um consenso com relação a essas declarações e elas não foram incluídas. Qual é a definição mais moderna, atual, que o consenso nos propõe? Refluxo faringolaríngeo resulta dos efeitos do refluxo ácido ou não ácido na laringe e faringe. Os mecanismos incluem lesão direta, que é a exposição ao ácido gástrico, a pepsina, sais biliares, ou indireta, via trauma repetitivo de tosse ou de pigarro mediados por via vagal. Então, quando a gente vai avaliar esses sintomas, eles devem estar presentes pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo já há 8 semanas. Quais foram os sintomas que foram excluídos do consenso? Sensação de globos, ardência bucal e nasal, gotejamento pós-nasal, halitose, eructação e disfagia. Esses são sintomas que não são considerados como sendo sintomas laringofaríngeos. A presença de sintomas esofagianos da doença do refluxo gastroesofagiano diferencia a abordagem terapêutica, quando nós temos associados aos sintomas laringofaríngeos também sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico, como pirose, regurgitação. Isso fala mais a favor realmente de uma participação da doença do refluxo ou de uma doença do refluxo laringofaríngeo. A nova terminologia, sintoma laringofaríngeo, são tosse, rouquidão, alteração da voz, pigarro, muco espesso e dor de garganta. Doença do refluxo laringofaríngeo requer sintomas laringofaríngeos, né, e evidências objetivas que apoiem a relação dos sintomas com os eventos do refluxo gastroesofágico. Ou seja, para nós dizermos que esse paciente tem doença do refluxo laringofaríngeo, há necessidade da presença dos sintomas e de uma evidência objetiva que apoiem a relação desses sintomas com os eventos do refluxo gastroesofágico. Nós temos aí, na literatura, diversos scores que são utilizados por otorrinolaringologistas, por gastroenterologistas. E o que o consenso mostrou com relação a isso? Os sintomas laringofaríngeos são preditores pouco específicos para a chamada doença do refluxo laringofaríngeo. Os questionários comumente usados para a doença do refluxo são úteis para os sintomas esofágicos, mas não são específicos para os sintomas laringofaríngeos e nem mesmo para a doença do refluxo laringofaríngeo. Mas eles podem ser úteis para avaliar uma mudança de sintomas ou mesmo uma resposta à terapia. O mesmo é observado com os índices de avaliação da voz e da tosse
que também não têm um valor claro com relação a um diagnóstico de certeza da doença do refluxo laringofaríngeo, mas eles podem ser úteis também na avaliação para a gravidade de sintomas e também com relação à resposta à terapia. Com relação aos exames diagnósticos, então, a laringoscopia, né? A laringoscopia, o consenso acha que ela deve ser realizada inicialmente em pacientes que tenham sintomas faringolaríneos para descartar patologias não relacionadas ao refluxo, ou seja, principalmente patologias que podem ser mais graves, inclusive lesões neoplásicas. Os achados da laringoscopia sozinhos não podem diagnosticar também de forma conclusiva a doença do refluxo laringofaríngeo, devido à sua baixa especificidade. A videoestroboscopia deve ser realizada para avaliar outras etiologias de rouquidão, quando a queixa do paciente é rouquidão, lógico, e quando a laringoscopia flexível não foi esclarecedora nesse sentido. A mesmo que a gente pode falar sobre a endoscopia. Muitas vezes se questiona, será que esse paciente que tem sintomas laringofaríngeos, ele deve ser submetido a uma endoscopia? Vale a pena eu solicitar uma endoscopia? Então, a gente pensando sempre num racional que a gente tem de diagnóstico da doença do refluxo, pautada, por exemplo, mais recentemente no Consenso de Lyon, com achados endoscópicos considerados conclusivos para o diagnóstico da doença do refluxo, com esofagites B, C e D, é com esse objetivo que nós fazemos essa endoscopia. 47% desses pacientes podem apresentar alguma evidência que existe doença do refluxo gastroesofágico. Então, ela não é específica para também o diagnóstico da doença do refluxo laringofaríngeo, mas ela é útil para que a gente possa ter um dado a mais, que se o achado das esofagites, a presença de hérnias hiatais, vão sugerir uma maior probabilidade de participação, sim, da doença do refluxo gastroesofágico na gênese desses sintomas laringofaríngeos. E a monitorização esofágica? A monitorização esofágica, ainda é o padrão de referência para o diagnóstico da doença do refluxo laringofaríngeo. Ela documenta o refluxo gastroesofágico patológico, ela deve ser realizada sem medicação para supressão ácida para avaliar se há ou não doença do refluxo ou doença do refluxo faringolaríngeo. A ausência de doença do refluxo torna improvável que o refluxo gastroesofágico seja o mecanismo subjacente a esse sintoma faringolaríngeo, ou que as estratégias antirrefluxos melhorarão esses sintomas faringolaríneos. E nós temos aqui algumas opções de monitorização esofágica. Então, o que o consenso fala sobre a monitorização com catéter, no caso, a impedância, pH-metria, e aqui uma proposta mais recente de uma impedância pH-metria multicanal com catéter, com canal na hipofaringe. Né? Então, esse é um método de captura de eventos de refluxo proximal com configurações variadas. Então, a gente tem a impedância pH-metria padrão e esse novo catéter proposto, que é com sensores na hipofaríngeo. Ele é útil para esclarecer os mecanismos em pessoas com sintomas faringolaríneos isolados, né? Ela tem uma vantagem importante, porque ela identifica os eventos de refluxo não ácido e documenta a ascensão desse refluxo até a região proximal do esôfago, mas ela tem uma desvantagem, que é o tempo da captura, que é restrito a 24 horas. Já a pH-metria sem catéter tem uma proposta mais prolongada de monitorização por 96 horas. Ele é um teste mais preciso na avaliação do refluxo distal, exatamente por esse tempo maior e pelo fato de não ter o catéter, o que faz com que o paciente reproduza dias mais normais da sua rotina para que a gente possa detectar esse refluxo. Aqui nós temos também uma proposta que surgiu mais recentemente, que seria um pH da orofaringe. Não é possível detectar refluxo não ácido ou fracamente ácido, tem uma má concordância com a impedância pH-metria normal, não se correlaciona com resultados clínicos, então, na verdade, esse teste que supostamente parecia promissor não é tão promissor assim, não tem validação pelo consenso. O monitoramento ambulatorial do refluxo é o padrão de referência para o diagnóstico da doença do refluxo laringofaríngeo.
O diagnóstico da doença do refluxo faringo-laríngeo é necessário antes do tratamento antirrefluxo invasivo. Assim, toda vez que você vai propor, por exemplo, um tratamento cirúrgico para esses pacientes, é muito importante que você consiga documentar efetivamente a participação da doença do refluxo nesses sintomas laringofaríngeos. Em pacientes com sintomas laringofaríngeos isolados, o teste de refluxo pode personalizar o tratamento melhor do que os ensaios de tratamento empírico. Então, a proposta atual é que nesses pacientes com sintomas laringofaríngeos isolados, proponha inicialmente a investigação diagnóstica do que necessariamente insista num tratamento empírico prolongado. Ainda sobre esses métodos, a impedância pH-metria é uma ferramenta diagnóstica muito útil na doença do refluxo laringofaríngeo, particularmente em pacientes com sintomas laringofaríngeos isolados, e a pH-metria sem catéter é uma ferramenta diagnóstica útil também nesses casos, particularmente em pacientes com sintomas concomitantemente de refluxo esofágico, ou seja, pacientes com queixas de pirose, regurgitação e antes do escalonamento de um tratamento específico da doença do refluxo gastroesofágico. O tempo total de exposição ácida maior que 6% documentado em qualquer um desses exames continua sendo um critério de doença do refluxo gastroesofágico comprovada. O tempo total de exposição ácida menor do que 4 em todos os 4 dias de uma pH-metria sem catéter prediz uma baixa probabilidade de resposta a uma terapia antissecretora e com relação ao pH orofaríngeo, aquele mecanismo lá sozinho, ele tem muito baixa especificidade para a doença do refluxo laringofaríngeo em pacientes com sintomas laríngeos. Então, não é uma metodologia que o consenso indica. Com relação ao tratamento, esses pacientes que têm sintomas típicos esofágicos, o tratamento empírico da doença do refluxo, ele pode ser apropriado. 3 meses é suficiente para você definir se o paciente teve uma resposta adequada a essa terapia antissecretora para esses sintomas faringolaríneos, né, desde que seja essa dose dobrada por 3 meses, ou não. E aí, a partir daí, você pode propor, nesse caso, a investigação diagnóstica. Em pacientes com sintomas laringofaríngeos e sintomas típicos do refluxo esofágico, uma tentativa de terapia com alginato pode ser considerada. Então, o consenso em termos de tratamento tem proposto aí o uso do alginato. As intervenções medicamentosas antirrefluxo para os sintomas laringofaríneos devem ser acompanhadas por modificações na dieta e no estilo de vida, como é proposto no tratamento da doença do refluxo. Nos pacientes que não têm sintomas típicos associados, só têm sintomas laringofaríngeos, muitas vezes vale mais a pena você propor uma investigação diagnóstica do que o tratamento empírico. E como nós já dissemos anteriormente, se você vai propor esse tratamento empírico inicialmente, 3 meses é suficiente para você definir se houve uma resposta ou não. Em pacientes com sintomas laringofaríngeos isolados, é necessária uma evidência conclusiva de doença do refluxo gastroesofágico antes do escalonamento do tratamento, ou seja, antes de propor tratamentos mais invasivos, em especial tratamentos cirúrgicos. Esses pacientes apresentam um alto índice de hipervigilância e de ansiedade, 53 a 86% de hipervigilância e ansiedade observada nesses pacientes. Então, é importante pensar nesse aspecto, no tratamento desse aspecto para esses pacientes. Nós temos aí um artigo de revisão há algum tempo publicado pela professora Yari Lapati, mostrando o que nós chamamos atualmente de eixo cérebro-laringe, da participação da hipervigilância, da ansiedade, da hipersensibilidade, gerando sintomas laringofaríngeos, né? E aqui uma proposta de resposta, né, a uma modificação de comportamento dessa região, né, uma terapia de remodelação laríngea, para que esses pacientes tenham aí uma melhora desses sintomas. Quando existe a suspeita de uma hipersensibilidade laríngea, então aí entra a possibilidade de nós tratarmos esses pacientes com os chamados neuromoduladores, né? O que chama a atenção para isso? Uma resposta abaixo do ideal à terapia antissecretora ou a própria intervenção fonoaudiológica, que é aquela remodelação laríngea. Os sintomas laringofaríngeos isolados com um teste esofágico negativo, com uma monitorização esofágica negativa para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, isso chama a atenção para um componente de hipersensibilidade laríngea e abre as portas para a proposta de um tratamento com neuromodulação. Então, aqui, ó,
o que o consenso traz sobre, então, esses aspectos psicológicos e a própria questão da neuromodulação. A hipervigilância laríngea e a ansiedade específica dos sintomas podem desempenhar um papel no início desses sintomas laringofaríngeos, manutenção e exacerbação, e devem ser considerados independente da presença ou não ou presença ou não do refluxo como sendo algo subjacente a esses sintomas. A ferramenta cognitiva pode ser usada para avaliar esses fatores na clínica. A terapia cognitivo-comportamental pode direcionar e modificar processos psicológicos específicos que contribuem para esses sintomas laringofaríngeos. E com relação aos neuromoduladores, que incluem antidepressivos tricíclicos, gabapentina e pregabalina, como os três principais, pode melhorar a hipersensibilidade laríngea, lembrando que os tricíclicos podem exacerbar alguns sintomas devido aos seus efeitos colinérgicos, como, por exemplo, boca seca. Apesar de que nós sabemos que muitas vezes, para esses tratamentos de hipersensibilidade, nós usamos doses muito mais baixas do que quando eles são utilizados, por exemplo, para o próprio tratamento da depressão pelos colegas psiquiatras. Então, muitas vezes, esses efeitos colaterais são minimizados. Uma palavra sobre a chamada terapia laríngea comportamental remodelação laríngea. Ela vai, então, utilizar esses profissionais especialistas em voz, em vias aéreas superiores, trabalhando a questão da hiperresponsividade da laringe, a questão do pigarro, da tosse. Ela é útil em pacientes com refluxo confirmado, em pacientes com tosse isolada, em pacientes com o que eles chamam de obstrução laríngea induzida, ou disfonia por tensão aumentada da laringe também. Então, existem várias aplicabilidades para essa técnica. Ela inclui técnicas tradicionais, ela inclui uma técnica que se chama Heart Rate Variability Biofeedback e um tratamento que eles chamam de reorganização cognitiva. Portanto, é uma formação específica do especialista, do fonoaudiólogo, especialista em voz, para acrescentar no seu arsenal de tratamento mais esses aspectos que são citados aí para essa remodelação laríngea. Dentro desse raciocínio, foi publicado esse trabalho, mostrando aqui 85% dos pacientes com uma boa resposta aos sintomas quando indicados para esse tipo de terapia que é chamada de recalibração laríngea. Nós temos ainda muito a aprender sobre isso para que a gente possa trazer isso para a nossa prática no dia a dia. Eles finalizam a apresentação dele com um organograma, considerar outras causas não gastrointestinais desse refluxo laringofaríngeo. O diagnóstico, a laringoscopia, ela não é específica, mas ela é muito útil para avaliação da laringe e de outras alterações não relacionadas ao refluxo. Se o paciente tem sintomas esofágicos, regurgitação, dor torácica, pirose, se está presente. Então, esse paciente, ele tem sintomas laringofaríngeos e sintomas esofágicos, ele deve proceder à proposta de tratamento habitual da doença do refluxo gastroesofágico, melhora da qualidade de vida, dieta, proposta de tratamento empírico. Se esse paciente teve uma resposta parcial ou não teve resposta, melhora dos sintomas, é importante que a gente evolua, então, para uma investigação mais objetiva com relação ao diagnóstico da doença do refluxo. Se esse paciente teve uma melhora dos sintomas, né, então a gente vai continuar essa proposta de tratamento. E se esse paciente ele teve uma melhora dos sintomas esofágicos, mas não apresentou melhora dos sintomas laríngeos, tem uma chance grande desse paciente ter doença do refluxo gastroesofágico, mas tem um componente de hipersensibilidade laríngea associado à persistência desses sintomas ou à não melhora desses sintomas, mesmo com uma melhora dos sintomas esofágicos. Então, esses pacientes devem ser encaminhados ou para uma investigação diagnóstica mais objetiva, ou até mesmo para uma associação com uma neuromodulação ou mesmo um tratamento de recalibração laríngea, para ver se apresenta uma melhora, ou seja, um tratamento direcionado para a parte da hipersensibilidade laríngea, né? Se o paciente
de cara, ele não tem sintomas esofágicos, ele só tem sintomas laringofaríngeos, né, de forma isolada, então a gente deve considerar a participação menor da doença do refluxo gastroesofágico e maior desses outros componentes de hipersensibilidade, de hipervigilância, de ansiedade, e muitas vezes esses pacientes eles merecem então uma atenção mais voltada para isso, para a parte de recalibração laríngea, para a própria questão da neuromodulação associada. Mas esses pacientes devem também, em muitas situações, ser avaliados do ponto de vista mais objetivo para definição diagnóstica, até porque isso muitas vezes traz uma segurança maior para esses pacientes. Então, é esse que é atualmente a proposta do Consenso de San Diego, e nós estamos aqui para a gente poder discutir, afinal de contas, esse é um assunto que é muito quente, né? Ele traz aí muitas dúvidas e suscita muitas discussões.